fui procurar o chefe dos advogados da Câmara de Vereadores. O doutor Miguel Aranega, ele é o procurador jurídico da Câmara de Vereadores. Ele é o que comanda os advogados que estão ali, porque são muitos advogados na Câmara de Vereadores que eles têm que estar analisando processos, procedimentos. Às vezes o vereador entra com um projeto de lei, às vezes tem um pedido lá de alguma coisa, então tudo isso passa pelas mãos da Procuradoria Jurídica da Câmara. E conversando com o doutor Miguel Aranega, eu fui saber a respeito dessa denúncia contra a Mara Bocaberta e fiquei sabendo que existe uma segunda. Além desse advogado, o Pedriali, que é um jornalista londrinense, também já teria entrado com outro pedido para que a cassação da vereadora possa acontecer. Duas representações correm na Câmara de Vereadores contra a vereadora Mara Bocaberta e ambas pedindo cassação dela. Esta última entrou agora há pouco, né, doutor? Sim, nós tivemos aí uma representação que foi proposta há mais ou menos uns 20 dias atrás. Em que fase está esse pedido? Essa representação, essa última representação, ela está na fase inicial ainda. A mesa acabou recebendo essa representação, encaminhou para a Procuradoria e a Procuradoria acabou de emitir um parecer pedindo para que se encaminhasse a vereadora para que ela possa apresentar uma defesa preliminar. Qual a sequência, qual o trâmite após isso? Retornando essa defesa preliminar, a mesa recebe, acolhe a defesa, faz uma união das peças e encaminha a Procuradoria Jurídica para uma análise com relação ao contexto da ação, se ela se encaixa ou não nos pré-requisitos do Código de Ética da Casa Legislativa. A Câmara de Vereadores é que decide se vai a plenário, se caça ou se não caça? A princípio, é feita essa primeira análise com relação aos requisitos da representação, feito pela mesa executiva. Caso passe pela mesa executiva, aí sim encaminhado ao plenário para uma avaliação. E no plenário se pode decidir pela cassação ou não? Sim, aí o plenário tem preliminarmente as condições de avaliar a formação de uma comissão processante para que se avalie aí sim os fatos que estão sendo trazidos na representação. O jornalista José Pedriali também já impetrou uma outra ação semelhante, não? Sim, nós temos aí uma representação também formulada por um cidadão, né, Pedriali, se não me engano, e ela também está tramitando na Casa Legislativa. Essa já está um pouco mais adiantada? Sim, essa já está na Procuradoria para uma análise desses requisitos do Código de Ética Parlamentar. Já passou então pela mesa, já passou pela vereadora na defesa prévia, agora está de volta, não senhor? Sim, agora retorna, nós avaliamos aí as condicionantes com relação ao Código de Ética, se encaixa em artigos do Código de Ética e depois nós retornaremos aí com o parecer para a mesa executiva. Nesta doutor, está aquele fato dela estar pedindo isenção para as pessoas que foram multadas no Londrina Limpa? Sim, nós temos aí uma das representações que englobam justamente isso. A apresentação de uma emenda parlamentar dentro de um projeto de lei, buscando uma isenção com relação às pessoas que foram multadas no projeto da Cidade Limpa. E pela denúncia do Pedriali, ela estaria tentando beneficiar o marido naquele comitê que tinha na nossa Weekend? Sim, na verdade, a princípio, a representação ela tem isso como foco. Agora, nessa segunda representação, o que é que cabe ali? O que é que diz? Essa segunda representação, ela engloba algumas... a Procuradoria ela não se envolve na parte de mérito da questão, mas ela engloba ali na denúncia algumas situações que guardam uma relação com o período eleitoral, onde a vereadora foi candidata a deputada, né, federal, e envolve ali também o marido e o filho junto nessa representação. Na história de que o Bocaberta disse que era candidato a senador e não era. Sim, existe sim dentro da representação esse fato e existe também com relação à malversação do dinheiro público com relação aos valores que foram destacados para a vereadora naquele período eleitoral. O rapaz que recebeu em torno de 600 e poucos mil reais, metade praticamente do dinheiro do fundo eleitoral, ele é hoje funcionário da Câmara?
Ele está hoje lotado no gabinete, segundo a representação, ele está lotado no gabinete da vereadora Mara Bocaberta. Isso é o que diz a representação. Esses fatos ainda não foram avaliados pela Procuradoria. E os senhores fazem tudo isso para essa análise ser formalizada depois e encaminhada para a mesa? Sim, a princípio isso é dado uma oportunidade ao vereador de se manifestar com relação aos fatos que foram trazidos pela representação. Posteriormente, assim, a Procuradoria faz uma análise dos requisitos com relação ao Código de Ética.